Olá, paz seja com todos. Eu sou o pastor Alessandro Carmona, para quem não me conhece, e estamos terminando um propósito tremendo diante de Deus de 40 dias de jejum e oração na igreja Pão da Vida. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo especial para falar com você que está me vendo, que está me ouvindo agora neste momento. Por que eu tenho essa certeza? Porque Deus falou comigo. E quando Deus fala com a gente, certamente as coisas elas são transformadas. A mensagem que Deus me deu hoje é sobre algo muito importante que vai revelar muitas coisas, inclusive das coisas que estão acontecendo hoje no mundo, esse problema todo, o Covid-19, né, essa guerra fria, né, que está acontecendo aí entre as potências mundiais. Mas eu tenho certeza que nós vamos aí na origem do problema e algo que vai trazer solução para as nossas vidas, né? As nossas vidas particulares, as nossas vidas pessoais também serão impactadas pela palavra de Deus, amém? Não é porque eu estou pregando, né? Quem sou eu? Mas é porque a palavra de Deus ela tem este poder. Então, eu te convido a abrir a tua Bíblia, né? Ou se você não tiver ela na mão, que você esteja atento à palavra, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 23, nós vamos aí dar início à mensagem de hoje. Hoje eu tenho certeza que Deus vai falar aí ao teu coração, tá? Vamos lá. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco através da tua palavra, tira todos os impedimentos e mostra, Senhor, aquilo que é a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos então entender a palavra de Deus, né? Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, um grande homem de Deus, todo mundo praticamente conhece, não precisa ser da igreja para saber aí um pouco sobre a história de Salomão. Ele começa dizendo aqui que o caminho dos ímpios é como densas trevas, né? O ímpio é aquele que não serve a Deus, né? Nem ele sequer sabe em que tropeçam. Meu filho, olha só, Deus está falando algo pessoal. Meu filho, algo para mim, algo para você que é filho de Deus. Escute o que eu digo a você. Então, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Temos que dar ouvidos àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E diz o seguinte, ó, nunca as perca de vista. Guarde-as no seu coração. Então, a palavra de Deus, e o próprio Deus está dizendo que nós devemos guardá-la em nossos corações. Nós vamos ver o quanto isso é importante, o quanto isso é difícil, o quanto isso gera problemas, porque o coração é algo complicado. Nós vamos entender isso durante a palavra. E diz assim no versículo 22, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, se você quer ter uma vida abundante e se você quer ter saúde, né, quer ter aí saúde na sua plenitude, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Se você não fizer isso, aí você não tem vida abundante, você não tem saúde para o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só que coisa incrível o que o sábio Salomão está dizendo. Em nome do Senhor, guarde, não tem nada é mais importante na sua vida do que o seu coração. Né? Então, o teu patrimônio, a tua conta bancária, a tua poupança, os teus bens, né? A tua vida, né? Nada na tua vida é mais importante do que o teu coração. Tua esposa, teu marido é importante, teus filhos são importantes, teu casamento é importante, teu trabalho, tua empresa, né? Tudo isso é importante. Tudo isso deve ser
zelado, deve ser guardado, deve ser preservado, e outras coisas também são importantes. Mas nada, a palavra de Deus está dizendo, que nada, acima de tudo, o que você deve guardar é o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida, e não apenas numa questão de saúde. Tá? Nós vamos entender aí mais adiante essa mensagem, né? Então, vamos ver aqui que o próprio Salomão, ele pediu isso para Deus. Salomão, quando foi ungido rei de Israel, quando ele foi ali sendo preparado para substituir o seu pai Davi, ele teve um sonho, e numa visão, em sonho, Deus falou com ele. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 8, 7, 6, né, nos versículos anteriores ao 9, ele tem a oportunidade de poder pedir o que ele quisesse. Deus fala para ele: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão pensou isso em sonho. Salomão pensou, e no versículo 9 está escrito assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem poderá ou quem pode governar esse teu povo tão grande? Então Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu o quê? Um coração sábio, um coração inteligente, um coração prudente, um coração cheio de discernimento para poder governar o povo. E olha só, por ele ter feito esse pedido, né, ele podia ter pedido qualquer coisa, ele podia ter pedido então o extermínio dos inimigos, ele podia ter pedido longevidade, ele podia ter pedido riquezas, né, o que muita gente certamente teria pedido, né? Se Deus te desse essa oportunidade, o que você pediria para Deus? Salomão pediu sabedoria, né? E aí Deus se agradou tanto dele que até o que ele não pediu, Deus deu. Olha lá, versículo 10 em diante. O pedido que Salomão fez agradou a Deus, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe deu. Aliás, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Ó, Deus falou para ele: eu vou te fazer o que você me pediu. E até o que você não pediu, eu vou te dar. Olha lá, farei o que você pediu. E darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. Certamente estava ali no coração de Salomão, mas ele não pediu, né? Ele não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, quando você cuida do seu coração, quando você, de alguma forma, coloca o teu coração na direção de Deus, nas mãos de Deus, as demais coisas Deus ele acrescenta, né? O que diz a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 11, que diz que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Amém? Então, continuando a palavra de Deus, lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, e na parte A do versículo 27, está escrito assim, ó: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Então Deus, ele é aquele que sonda, né? Sondar significa examinar, explorar, investigar. Então Deus, ele constantemente ele está explorando, investigando os nossos corações, o de todo mundo. Não adianta a pessoa falar: não, mas o meu eu não quero. Não é a tua vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Ele faz isso. Constantemente Deus está sondando, está examinando, está explorando o coração das pessoas. Provérbios 21, versículo 2, diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Né? Pesar significa conhecer a medida. O Senhor sabe qual é a intenção e o porquê que nós escolhemos determinados caminhos. Por que nós escolhemos ir para um lugar? Por que nós determinamos fazer tal coisa? Por que nós decidimos de tal maneira? Deus, ele sabe o porquê. Às vezes a gente toma atitudes na vida sem nem saber porquê. Vai por impulso, né? E às vezes quebra a cara. Na maioria das vezes isso dá mal, né? Mas Deus é aquele que sonda. Deus é aquele que conhece. Lá em Samuel 16,
Eu também li isso outro dia, que está dizendo que o Senhor, ele não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Né? Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul, lá na casa de Jessé, ele olhou lá os filhos de Jessé e ele se enganou. Né? Ele escolheu um pela aparência e Deus falou, não, Samuel, não é esse aí não, você está vendo a aparência dele, mas o coração dele não me agrada. O coração que me agrada aqui é o coração de Davi, ele nem está aqui, ó. Pergunta se está todo mundo aí o resto da história você já conhece. Né? O importante é você conferir aqui que Deus ele vê o coração, né? Então isso significa que nós devemos amá-lo de coração, não de boca, né? Devemos amá-lo em espírito e em verdade. Né? Muita gente fala, vai com Deus, fica com Deus, mas é só da boca para fora, nem conhece esse Deus, não tem uma vida com Deus, não tem experiências com Deus. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só que coisa tremenda que o apóstolo João está dizendo, que Deus procura. Então eu lendo isso, eu entendo o seguinte, se Deus procura, significa que pessoas assim não estão em grande quantidade pelo mundo, né? A ponto de Deus ter que procurar. Né? Quando você perde alguma coisa dentro da tua casa, você guardou, às vezes você não sabe onde pôs e tal, você quer alguma coisa que você não usa faz tempo, aí você vai procurando. Se essa coisa tivesse ali na tua vista, na tua frente, você não precisava procurar. Tá ali, bom, você pega. Eu tô aqui, eu quero o mouse. Tá aqui, ó, tá o mouse, tá aqui do meu lado. Agora, se eu precisar de uma outra coisa, eu quero, sei lá, carregador de celular. Eu tenho aqui, eu tenho que procurar. Tá lá no quarto, tem que ir lá ver e tal. Então, os verdadeiros adoradores são pessoas assim, que Deus ele não tem facilidade de encontrar, ele procura, ele quer. Essas pessoas são as pessoas que Deus quer para perto dele, né? Quando Deus com os seus olhos de fogo, né? Ele olha na terra, ele fala, caramba, quanta gente, mas cadê os adoradores? Ele não vê. Aí você pode estar perguntando, poxa vida, pastor, mas eu quero ser essa pessoa. Amém, eu também. Só que não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, não pode ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, não é assim, ele é Deus. Por isso que é importante nós aprendermos, né, a palavra de Deus, nós temos que aprender o que está escrito na Bíblia. Né? Nós temos que aprender o manual, a Bíblia, né, ela é o manual do fabricante. Né? Então nós temos que ler para saber aqui como é que Deus ele quer ser adorado, né? Como é que Deus ele gosta, né? Se você quer agradar alguém, né? Você vai fazer um almoço para um amigo, poxa, você vai perguntar para ele o que ele gosta, né? Amigo, você gosta de arroz, de feijão, feijão preto, feijão marrom, você gosta de lasanha, você gosta de carne? Aí ele vai falar, eu não como carne, eu gosto de frango. Aí você vai fazer o que ele gosta, você não vai fazer o que você gosta. Aí você convida o amigo para comer na tua casa, você faz o que você gosta e a tua visita não come nada, porque você não fez o que ela gosta. Ela vai sair de lá aborrecida, ela vai sair de lá chateada, poxa vida, né? Mas se você vai lá, conhece o teu amigo, você conhece bem, poxa, não, ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele gosta de carne, mas ele gosta mal passado, eu vou fazer, então é assim também com Deus. Mas as pessoas não têm essa preocupação, Deus tem em todo lugar, Deus sabe de tudo. Não é assim, amados. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Por isso que Deus ele procura, porque as pessoas não querem intimidade, não querem compromisso com Deus. E o coração é que coordena toda essa condição aí. Vamos ver isso dentro da palavra. Né? Nós não vamos nos esquecer que Ele é poderoso, Ele prova. Deus ele prova a cada um de nós segundo as leis dele. Deus ele não está no nosso padrão, ele não vai descer do padrão dele divino para chegar na nossa situação aqui e tal, para fazer o que a gente, para receber qualquer coisa. Não, nós é que precisamos entender ali aquilo que Deus ele gosta, aquilo que Deus ele quer. Então, é de acordo com a lei dele e a justiça dele, pelos padrões dele, não é pelos nossos padrões que nós seremos justificados.
diante de Deus. Amém? Isso faz uma diferença muito grande. Olha lá, Salmo 53, versículo 1, 2 e 3 diz assim a palavra de Deus. Ó. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometem injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens. Olha lá, Deus olha do céu para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos, ó, só que estou dizendo, está escrito aqui, ó, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então, Salmo 53, do 1 ao 3. Então, assim como Salomão, o rei Davi também queria e precisava de um coração puro, né? Então, a palavra de Deus está dizendo que o tolo, ele fala no coração dele, não existe Deus. Salomão está dizendo que é para Deus guardar o coração dele. Davi, pai de Salomão, também, num momento ali de grande dificuldade, de grande apuro, né? Davi sempre foi um adorador, mas Davi, ele cometeu um pecado terrível, não vamos falar do pecado de Davi aqui, mas quando ele foi indagado pelo profeta Natan, a respeito do mal que ele tinha cometido, ele se arrepende, né? Ele adulterou, na verdade ele se prostituiu, né? Ele mandou um homem para a morte, e aí depois ele se arrepende daquilo de verdade, né? E aí ele, no Salmo 51, ele diz assim, ó, versículo 9, olha que coisa tremenda: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Olha só, Davi, que na sua juventude tinha um coração puro, né? Quando cuidava lá das ovelhas do seu pai, tal, guardava o rebanho. Quando ele se torna rei, ele acaba se contaminando, né? Ele pede para Deus para que o Senhor crie um coração puro, né? Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Então é isso que nós temos que buscar diante de Deus. Incrível, né? E olha lá no Salmo 24, ó, ele diz ainda o seguinte: ó, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Se eu perguntar para você, se você gostaria de entrar na presença de Deus, lá no monte do Senhor, entrar no céu, né? Como a gente diz, né? Se eu perguntar isso não só para você, mas para qualquer pessoa, todas vão dizer: ah, eu quero, pastor, eu quero. Mas a pergunta é: quem pode? Quem poderá entrar? Né? Então você viu aí que o céu não é para todo mundo. No versículo 4 do Salmo 24 diz assim: ó, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses, né? E o mundo está repleto de idolatria, mas não é essa a mensagem de hoje, né? Então a idolatria, ela impede quem quer que seja de entrar na salvação de Deus. Versículo 5, ó, ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Né? Então, querer é uma coisa, agora poder, você tem que estar limpo de coração, né? Você tem que estar livre da idolatria, entre outras coisas, né? E o coração é algo que mexe com a nossa vida, né? As pessoas muitas vezes são capazes de perceber algo errado em nós por causa do nosso coração, do sentimento do nosso coração. E lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz assim, ó: saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Então, Neemias, ele guardava a palavra de Deus no coração, né? Ele guardava no coração. E no versículo 2, né, tinha que ter lido 2 primeiro, diz assim, ó: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Então o rei, ele viu Neemias triste e ele falou: é o coração. Aí muita gente está triste, né? O coração machucado, apertado. Então nós devemos guardar coisas boas no nosso coração, né? Neemias, eu já li no versículo 12, capítulo 2, que Deus havia colocado algo no coração dele, algo bom, né? E Neemias, ele fez algo tremendo lá na restauração da cidade que havia sido destruída, né? Salmo 19 diz assim, ó, versículo 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração.
não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó, bendito seja Senhor, ensina-me os teus decretos. Então, esse é um homem de Deus, né? Esse é o tipo de gente que agrada a Deus. Pessoas que guardam no coração a palavra para não pecar, né? Então, nós temos tantos exemplos aí dentro da palavra que falam que o coração realmente é algo que deve ser preservado, né? E por causa disso, o coração do homem, né, ele se tornou um verdadeiro campo de batalha. Do próprio homem também alvo de grande disputa entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo. Porque ambos querem cuidar do teu coração. O inimigo também quer. Né? Não é só Deus que quer fazer morada no teu coração. O inimigo também quer. Muita gente está aí dando espaço, né? É ali no coração que nós travamos as nossas maiores batalhas, né? Às vezes a nossa luta, a gente está preocupado com dinheiro, preocupado com isso, mas as nossas guerras acontecem aqui no coração, acontecem na mente também, né? Boa parte das nossas escolhas e decisões procedem do coração, né? E são puramente emocionais, né? Muita gente se deixa levar pelo calor da emoção, né? E ali não usa a razão, né? E por causa disso acaba tomando decisões erradas, impensadas, né? E quando você usa a razão, você se torna uma pessoa prudente. Quando você se deixa levar pelo coração e o coração ferido, você acaba tomando um caminho ruim e a situação certamente ela fica pior ainda, né? Quem vive de emoção, na grande maioria das vezes é levado por paixões e vive passando apuros, né? Então a emoção que acontece dentro do coração, fugindo da razão da palavra de Deus, né? Da pureza de Deus, acaba trazendo um prejuízo ainda maior. Isso está escrito aqui, ó, Jeremias capítulo 17, versículo 5, olha só, né? Presta atenção nisso. Assim diz o Senhor, versículo 5, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito, o coração se afasta de Deus, a pessoa está em maldição. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, quer dizer, maldição. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando vem o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então fala de bênção e de maldição, mas fala aqui, ó, versículo 9, é isso que eu quero que você preste atenção. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso que nós devemos guardar o coração, porque o coração é enganoso, né? O coração, muita gente está se arrebentando aí na vida porque o coração está machucado, o coração ferido, o coração doente, né? Versículo 10, ó, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Misericórdia, né? Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Então muitos fecham o coração para Deus, estão presos a um sistema religioso, evangélico, católico, espírita, tem importância, qualquer religião, a pessoa está presa ali, achando que está agradando a Deus, mas não está. A religião cega as pessoas, né? Uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser livre para adorar ao Senhor, né? Não é de qualquer forma, né? Como nós já vimos, não é de qualquer jeito, né? Mas como Ele gosta de ser adorado, né? Como o Senhor gosta, né? De receber a nossa adoração, né? E as pessoas hoje cometem tantas heresias, amados, em nome de Deus, fazem tantas coisas achando que estão agradando a Deus e estão se afastando cada vez mais do Senhor, né? E coisas que Deus ele abomina, coisas que Deus ele não gosta, e aí o mundo fica nessa condição ruim, né? E a nossa vida também, né? Então nós temos que estar ligados em Deus, né? A religião, né? Essa palavra religião significa ligar a Deus. O que era para ser algo bom, né? O que era para ser algo perfeito, maravilhoso,
acabou se transformando em motivo de discórdia, né? Muitas religiões, as pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus, todo caminho é bom, e isso não é verdade, né? Infelizmente, essa é uma mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira, né? E sabe por que que as religiões elas não podem levar as pessoas a Deus? Né? Nenhuma delas. Quem leva a Deus é Jesus. Porque as religiões elas nasceram no coração dos homens, não nasceram no coração de Deus. Deus não fundou religião nenhuma. Se você estudar a história da palavra de Deus, se você estudar a história do povo de Deus, se você estudar a história de Deus, você não vai ver na biografia dele ele fundando religião nenhuma. Deus formou um povo, entregou suas leis, enviou um Salvador e é isso, né? Resumindo, né? Mas ele não formou nenhuma religião. Quem formou as religiões, quem formaram as religiões foram os homens, nasceu no coração deles. Corações malignos, né? Corações impuros, corações egoístas, corações corruptos, né? E se você não acredita em mim, não, pastor, não é isso aí não concordo, tá? Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Acabou, né? Na carta aos Hebreus também fala sobre isso, né? A religião ela traz a presença de Deus, né? Jesus ele faz isso, né? Jesus ele tem esse poder, né? Tá lá Hebreus 3 versículo 7 em diante, ó. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não receberam os meus caminhos, não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, olha só, o povo lá no deserto, quando saiu do Egito, eles tinham uma promessa, a terra prometida, só que eles não entraram, Deus ficou irado contra eles. Por quê? Porque eles endureceram o coração. Era o povo de Deus. Moisés estava na frente, libertou lá do Egito, né? Abriu o mar, fez tudo aquilo e tal, mas morreram no deserto, a maioria morreu. Deus tirou. Por quê? Porque eles tinham um coração duro. Ah, não vamos adorar Deus não, vamos criar aqui um bezerro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar os deuses dos outros povos e tal. E hoje não é diferente, né? Eles lá eram o povo de Deus, e Deus permitiu que eles morressem lá, picados por serpentes e escorpiões lá no deserto. Vai ler, né? Lê a história, né? De Deus, né? Paulo também escreveu a Timóteo, na sua carta, né? 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, falando sobre esse assunto, né? Sobre como devemos nos comportar diante de Deus, sobre o cuidado com as religiões, né? Eu não vou ler agora porque o tempo está acabando, mas aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, lição de casa, tá? 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5 também, né? E será que o apóstolo Paulo estava errado? Ou é o mundo que está do avesso? Eu quero ler aqui, já ir terminando, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 até o 4, diz assim, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a palavra. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então é isso, né? Então, já há 2000 anos atrás isso já acontecia. Hoje, essa situação só se agravou e nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, né? Não através da religiosidade, das religiões, não, mas de uma vida verdadeira e sincera com Deus através de Cristo, né? Através de Cristo, né? Não foi à toa eu escolhi pôr essa camisa, né? Exército de Cristo, sou um soldado do Senhor, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, de andar com a Bíblia debaixo do braço na rua, indo para a igreja, para mim isso é um prazer, né? E tenho pedido para Deus purificar, limpar o meu coração. E te aconselho, né? Não mando na vida de ninguém, a vida é tua, faz o que você quiser com ela, né? Mas a palavra de Deus, ela é clara, amém?
Deus já nos deu o recado, né? Deuteronômio 6. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amém? Ame a Deus, que muitas coisas Ele tem para fazer na tua vida. Amém? Eu me despeço aqui. Espero que essa palavra venha abençoar a tua vida. Amém? Um abraço a todos. Paz seja com todos.